Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje a gente vai falar sobre fluxo de calor. E para falar sobre fluxo de calor, a gente tem que falar antes o que é calor. Como está resumidinho aqui, calor é a energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Então, se eu tenho corpos em diferentes temperaturas, por conta própria, vai ocorrer a transferência de calor do corpo quente para o corpo frio, como está aqui na figura. Ó. Sempre do corpo quente vai ocorrer um fluxo de calor, que é a energia térmica em trânsito, para o corpo frio. Por tratar-se de uma forma de energia, o calor é expresso em joules, que é esse J maiúsculo aqui. Então, qualquer forma de energia a gente mede em joules, que é esse J maiúsculo. Entretanto, é comum que utilizemos a caloria, ou cal, como uma unidade de medida alternativa, tá? E essa caloria, ela é uma caloria no caso, né? É a energia necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. É só uma unidade diferente, tá? A gente consegue converter joules para caloria da seguinte maneira, ó. Uma caloria, ou 1 cal, é igual a 4,2 joule, aproximadamente, né? Então, se eu tenho em calorias, só multiplicar por 4,2 eu vou ter em joule, tá? Então, novamente, o calor ele só é energia transmitida, energia térmica em fluxo, tá? Ele vai se transmitir automaticamente sempre do corpo quente para o corpo frio. Como vai ocorrer uma transmissão de energia, a gente vai ter um fluxo, tá? E esse fluxo de calor é a taxa de transferência de calor entre duas regiões, ou seja, é a quantidade de calor transferida por unidade de área e de tempo. É também chamado fluxo térmico, então em alguns lugares vocês vão ver como fluxo térmico, ou densidade de fluxo de calor. Então, se o calor é energia térmica em trânsito, ele está sempre fluindo de um corpo para o outro, a gente tem que ter então um fluxo de calor, que é quanto mais calor passa ali, quanto mais energia é transmitida por tempo, maior vai ser esse fluxo, tá? Então a formulinha para o fluxo de calor é essa daqui, ó. Esse é o símbolo do fluxo de calor, que é a letrinha grega φ, tá? Que vai ser igual ao ΔQ. Esse ΔQ é a quantidade de calor. Então, é a quantidade de energia térmica que vai ser transferida de um corpo para o outro corpo. É a quantidade de calor. E o ΔT é exatamente o tempo. Tá? Quanto tempo que vai demorar para acontecer essa variação, esse fluxo de calor de um corpo para o outro corpo. Como a gente viu, o calor ele vai ser medido em joules. E o tempo é medido em segundos. Então, a unidade de medida do fluxo de calor é em joule por segundo, também conhecida como watts, tá? Que é como a gente mede potência, tá? Só que lembra que a gente falou que o calor também pode ser medido como caloria ou cal. Então, o fluxo de calor também pode ser medido como caloria por segundo, certo? Então, o fluxo é a quantidade de energia térmica que vai ser transferida de um corpo quente para o outro corpo frio. Quanto mais rápido ocorrer essa transferência, maior vai ser o fluxo de calor, certo? Mas a gente vai para outro tópico no fluxo de calor, tá? Vamos supor que você acordou de manhã, tá? Tá um dia fresco, um dia frio. Você pisou com um dos seus pés no chão, como essa imagem mostra, e outro dos seus pés no tapete. Tá? Qual que está mais frio? Pensa um pouquinho. Provavelmente, você respondeu que o que está mais frio é o chão. Tá? Mas isso não é verdade. E por que não é verdade? Se os dois estão no mesmo ambiente durante muito tempo, eles já atingiram a mesma temperatura, eles já estão no equilíbrio térmico. Tá? Então, os dois estão sim na mesma temperatura. Mas aí você pode se perguntar, eu tenho certeza que eu sinto o chão mais frio. Mas isso acontece porque o chão, que da sua casa provavelmente deve ser de piso ou de porcelanato, ele rouba calor do seu pé, da sua pele, né, mais rápido que o tapete. E isso acontece por conta do material do qual o piso é feito. Tá? Então, tem materiais que roubam calor e cedem calor mais rápido do que outros. Tá? Esse é o mesmo exemplo do piso e do tapete. Outro exemplo comum do cotidiano é uma colher. Tá? Quando você vai cozinhar, ou os pais de vocês vão cozinhar,
Vocês já devem ter usado uma colher de alumínio e uma colher de madeira. Você observa que a colher de alumínio ela vai aquecer e vai transferir calor para a sua mão muito mais rápido que a colher de madeira ou de silicone, tá? Por quê? Porque o metal ele absorve calor e cede calor muito mais rápido, tá? Com base nisso, a gente vai chegar na lei de Fourier. O que a lei de Fourier diz, tá? Inicialmente, ela vai levar em consideração essa propriedade que cada material tem de transferir e de absorver calor, tá? A gente vai chamar isso de condutividade térmica. Condutividade térmica, que é a capacidade que um material tem tanto de ceder calor, quanto de receber calor mais rápido, tá? A gente chama, denota ela com a letrinha K, tá? De condutividade térmica. Então, cada material vai ter uma condutividade térmica diferente. E isso vai ser importante para o fluxo de calor dela. Então, uma barra de ferro vai ter um fluxo de calor muito mais rápido do que uma barra de madeira nas mesmas situações, tá? A lei de Fourier usa um pouco disso, tá? O que ela diz? Vamos supor que você tem dois ambientes. Você tem um ambiente interno, que é esse ambiente aqui, interno, e um ambiente externo, tá? Esses ambientes estão separados por esse bloquinho aqui, desse material, tá? Então, ó, tá vendo que é um material, é um bloco, é um paralelepípedo, né? Ele está separando o ambiente interno do ambiente externo. Então, o calor vai ser transmitido deste lado aqui para o outro lado, tá? Apenas por esse bloco aqui, tá? Então, quais são os fatores que vão influenciar nesse fluxo de calor da parte interna para a parte externa ou vice-versa, né? Depende de quem estiver mais quente. Lembra que sempre é do corpo quente para o corpo frio, tá? A gente vai levar em consideração, antes, a largura que esse objeto tem. Então, quanto mais largo for esse objeto que o calor vai passar através dele, mais tempo vai demorar, porque tem que percorrer todo este objeto. Então, quanto mais largo, mais tempo demora, menor vai ser o fluxo de calor, tá? Ele mais separa os dois ambientes. Outro fator que vai ser levado em consideração é a área de contato que esse objeto tem com os dois ambientes, tá? Que nesse caso é a mesma, porque ele é um objeto igual, tá? Que é essa área aqui. Então, como é a área, nesse caso, de um retângulo, né? É a base dele vezes a altura dele, certo? Então, quanto maior a área, mais parte ele está em contato com os dois ambientes, mais rápido vai ser transferido o calor, tá? O que mais vai ser levado em consideração? Como a gente viu, o material é muito importante, tá? Então, a condutividade térmica K, que esse material é feito, ela vai ser importante, né? Vamos supor que você está separando o seu quarto, lá que está com o ar-condicionado ligado, do ambiente de fora, tá? Se você tem uma porta de madeira, a madeira tem uma condutividade térmica menor que a do ferro. Então, ela vai demorar mais tempo para transferir o calor de fora para dentro. Uma porta de ferro iria transferir esse calor muito mais rápido, tá? Então, o material vai ser importante. O último fator que vai ser importante é a diferença entre as temperaturas interna e a temperatura externa. Por quê? Quanto maior for essa diferença, tá, mais rápido vai ocorrer o fluxo de calor de um para o outro. Então, vamos supor que você está dentro do seu quarto a 20 graus Celsius. Tá? Aqui está 20 graus Celsius. Lá fora está 30 graus Celsius. Tá? Irá ocorrer um fluxo de calor porque aqui fora está mais quente. Então, vai ser de fora para dentro. Tá? Vamos supor uma outra situação em que aqui dentro continua 20 graus Celsius, com o ar-condicionado ligado, mas lá fora está 40 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? O fluxo vai, de novo, vir lá de fora para dentro, só que agora vai ser um fluxo maior, porque a diferença de temperatura entre os dois ambientes ela é maior. Tá? Então, não é necessariamente a temperatura de um ou de outro, e sim a diferença entre elas. Tá? Variação de temperatura, variação de qualquer coisa, a gente usa a letra delta, tá? Que é do alfabeto grego também. Então, ΔT é a variação da temperatura.
variação da temperatura entre o ambiente de fora e de dentro, tá? Temperatura. Então vamos tentar chegar na lei temperatura. Peraí, deixa eu acabar de escrever. Aí. Vamos tentar chegar na lei de Fourier mesmo, tá? Que é uma equação matemática, tá? Então o fluxo de calor, ele vai depender da constante térmica, da variação das temperaturas, da largura do objeto que está transferindo o calor e da área deste mesmo objeto, tá? Só que observe o seguinte, quanto maior a condutividade térmica, maior o fluxo de calor. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor também. Quanto maior a variação das temperaturas, também maior o fluxo de calor. A única coisa que aumenta e diminui o fluxo de calor é a largura, porque quanto mais largo esse objeto for, menor vai ser o fluxo de calor, tá? Então, o fluxo de calor ele é diretamente proporcional. O que isso significa? Ele vai aumentar junto com a condutividade, com a área e com a variação da temperatura entre os dois ambientes, tá? Então, todos esses três fatores, se eles aumentarem, o fluxo de calor também aumenta, tá? O único que é inversamente proporcional, que se ele aumentar, o fluxo vai diminuir, é a largura que o objeto tem, tá? Então, a gente teorizou aqui nada mais, nada menos do que a lei de Fourier, tá? Onde o ΔT é a variação da temperatura entre os dois ambientes, o K é a condutividade térmica do material, o A é a área que este objeto ocupa, tanto no meio interno quanto no meio externo, e a largura é a largura que esse objeto que está transferindo o calor tem, tá? Então, para ficar mais bonitinho aqui embaixo, ó, a gente tem o fluxo de calor igual a condutividade térmica vezes a área vezes a variação das temperaturas dividido pela largura, tá? Então, para resumir, a lei de Fourier afirma que o fluxo de calor em um corpo varia de forma proporcional à variação da temperatura. Ela é calculada pelo produto, que é a multiplicação, entre a condutividade térmica, a área da seção transversal e a variação da temperatura. Então, a condutividade térmica, condutividade térmica, a área, a variação da temperatura. Todas divididas pela espessura que a parede tem, divididas pela largura L. Em alguns lugares, vocês vão encontrar aqui um ezinho de baixo, que é de espessura, tá? Mas a maioria vai estar como L de largura mesmo, tá bom? O fluxo de calor é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre os ambientes, à condutibilidade térmica do material e à área de contato deste material. Então foi o que a gente discutiu lá em cima, né? Já em relação à largura do material, o fluxo de calor é inversamente proporcional. Então aqui é importante, tá? Ela é diretamente proporcional a todos que estão multiplicando em cima, por isso que eu estou multiplicando eles. Quando eles aumentarem, o fluxo aumenta junto. E é inversamente proporcional à largura ou à espessura. Correto? Para não restar dúvidas, vamos fazer alguns exercícios aqui, tá? Exercícios. O primeiro. A condutividade térmica é a constante de proporcionalidade presente na lei de Fourier. Sim, a gente viu agora há pouco isso. Sobre essa constante, marca a alternativa correta. Letra A. É uma característica própria de cada material. Então, essa daqui, vamos deixar ela para depois, para analisar ela. Vamos deixar ela em stand-by, tá? B. Depende do estado de agregação das moléculas do material. Não, tá? Ela não vai depender do grau do estado de agregação das moléculas. Ela vai depender apenas do tipo de material que é. Então, isso aqui não está certo. Ela possui um valor fixo pré-estabelecido. Também está errado. Lembra que cada material vai ter um valor diferente. Então, não é um valor fixo. Tá? D. É determinada na unidade Joule por segundo. Também está errado. O que é determinado em Joule por segundo é o fluxo de calor. Tá? E não a condutividade térmica. Letra E. Todas as alternativas estão incorretas. Para saber aí, a gente tem que saber a A, né? E a A está certa, tá? Por que a A está certa? Lembra que a gente comentou? É uma característica própria de cada material. Por quê? Cada material vai ter uma constante diferente, porque ele vai conduzir calor diferente, certo?
Então isso aqui é bem básico para a gente saber exatamente o que é a condutividade térmica e do que ela depende, apenas do tipo de material. Tá? Próxima questão. Marque a alternativa correta a respeito da lei de Fourier. A lei de Fourier determina a quantidade de calor trocada entre duas regiões de uma superfície em função de suas dimensões. Então vamos lá. Ó. A lei de Fourier determina a quantidade de calor, correto, trocada entre duas regiões, correto, de uma superfície em função de suas dimensões. Então vamos lá. Ó. O único erro aqui é falar que determina a quantidade de calor trocada. Por quê? A lei de Fourier determina o fluxo de calor e não a quantidade de calor. Tá? Quantidade de calor é ali o ΔQ, que a gente viu lá em cima, que é realmente quanto de energia que passou. O fluxo de calor é essa energia por tempo. Tá? Então não é a quantidade de calor, e sim o fluxo. Então essa aqui está errada. B. A lei de Fourier determina o fluxo de calor, correto, entre duas regiões de uma superfície em função de suas dimensões. Correto, essa daqui é a resposta correta. Vamos ver por que as outras também estavam erradas. C. A lei de Fourier mostra que o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície independe de suas dimensões. Tá? Então, não, está errado. Independe não, ela depende. Tá? Ela depende da área e da largura que esse objeto tem. Tá? D. Na lei de Fourier, o fluxo de calor e a condutividade térmica do material que compõe a superfície são inversamente proporcionais. Não, são diretamente proporcionais. Então, o fluxo de calor e a condutividade térmica são diretamente proporcionais e não inversamente. Lembra? Se um objeto tem maior condutividade, se eu aumento a condutividade, eu vou aumentar também o fluxo de calor. Então, isso é diretamente proporcional e não inversamente. Tá? E a letra E, que estavam todas incorretas, a gente já viu que a B estava correta. Vamos para mais uma questão aqui só, mais teórica, né? Que é da FAMERP. A exposição do corpo humano a baixas temperaturas pode causar danos à saúde. Por este motivo, surfistas utilizam roupas especiais quando praticam seu esporte em águas muito frias. A função dessas roupas é... Então, qual é a função da roupa, daquela roupa térmica, né, que surfistas usam em águas muito frias? É transferir calor do meio ambiente para o corpo. Então, como a água está fria, o intuito é transferir o calor, o seu calor para a água? Não, não é, porque senão você vai perder calor e você vai esfriar e ter uma hipotermia, né? É armazenar calor e fornecê-lo de volta ao corpo? Também não, ele não armazena calor, tá? D. Diminuir o fluxo de calor do corpo para o meio ambiente. É essa daqui. Tá? Ela é feita de um material específico que tem uma condutividade térmica menor, que vai diminuir o fluxo de calor entre o seu corpo e o meio ambiente, fazendo com que você perca a temperatura mais devagar e esfrie mais devagar. Tá? Vamos ver por que as outras estavam erradas. D. Estimular a produção de calor pelo corpo. Não, ela não estimula, o seu corpo esquenta por conta própria. Tá? E E. Facilitar a dissipação do calor produzido pelo corpo. Essa aqui está bem errada, né? Se ela facilitasse a dissipação, você esfriaria mais rápido e teria hipotermia do mesmo jeito. Então a correta aqui é a letra C. Tá? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou buscar responder o mais rápido possível. Se você gostou e essa aula te ajudou, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Se quiser mais exercícios de fluxo de calor, realmente fazendo contas, usando fórmulas da lei de Fourier e a fórmula do fluxo de calor, vai aqui embaixo que vai ter mais exercícios, tá? Sobre isso, usando realmente as fórmulas. Como eles são mais longos, eu deixei eles separados em cada vídeo, cada uma das questões, certo? Muito obrigado e até a próxima.